Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa de Paz e Amor em Jesus. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos iniciar com os nossos avisos. Primeiro de todos, vamos desligar os nossos celulares, porque sempre, vai sair um sonzinho, vai o WhatsApp fazer um barulhinho, e às vezes na palestra, no passe, tira um pouquinho a atenção de todos nós. O nosso outro aviso, sempre lembrando das nossas cestas básicas. Nós temos mais de 400 famílias atendidas, não temos nenhuma ajuda governamental, então pedimos sempre a colaboração de todos vocês. Seja com um item, 2, uma cesta, meia cesta, dentro das possibilidades. Não tem condições de trazer o item, é pesado, eu venho do trabalho. Se puder ajudar, na livraria diretamente, em espécie, pode ajudar financeiramente ali, é só falar que está doando para a cesta. Tá? Então, nós agradecemos. Se não puder, faça uma prece para que nós consigamos todos os meses atender essas famílias. Porque às vezes 4, 5 pessoas dependem dessa cesta. Os outros avisos é sobre os cursos. Nós vamos ter início o curso de oratória. O curso de oratória, ele é um curso para formar oradores, ele é aberto a todo o público em geral, principalmente também aos alunos que participam do Principiante Espírita, enfim, os trabalhadores e ao público. Nós temos 2 horários. Na segunda-feira, que se inicia dia 23 de fevereiro, segunda próxima, no horário das 20 horas. E na quinta-feira, que é dia 26, às 14 horas e 30 minutos. Então, é só fazer a inscrição. No dia, na primeira aula, fazer a inscrição. O nosso segundo curso são as turmas abertas para o grupo, não é bem um curso, é um grupo de estudo Boa Nova. Esse grupo ele ocorre todas as terças-feiras, o início será agora na próxima terça-feira, dia 24/2, das 8h15 às 9h15 da noite, na sala Professor Herculano Pires, no piso superior. A inscrição também no primeiro dia. Então, a respeito de outros cursos, sempre nos murais, na livraria, cursos que vão se iniciar, que já se iniciaram, sempre ali vocês vão ter as informações. Hoje eu vou fazer a leitura do Evangelho, fazer a leitura da mensagem. A Marcinha, nossa trabalhadora da casa, aqui do trabalho de sexta-feira, fará por nós a palestra, e o Jefferson fará por nós as vibrações das águas e a prece final. Então, do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José, a mensagem de hoje, a caminho. A caminho não retrocedas, não te desvies da senda, não estaciones à margem lamentando, nem te distraias em excesso olhando a paisagem. Diminui as tuas queixas. Em toda estrada existem pedras e espinhos. Cada viajor ao teu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estende as mãos. Mesmo aquele que se revela em maior necessidade, o auxílio aos outros é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. A caminho,
passo a passo, segue adiante. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, capítulo 6, o item 8, pelo Espírito da Verdade, Havre, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque ele resume em todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. E assim, queridos irmãos de caminhada, vamos fechando os nossos olhos, tanto nós aqui que estamos presenciais, como aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, aos mentores da nossa querida Casa de Paz e Amor em Jesus e ao nosso mentor individual. Vamos pedindo a eles que nos cubram de bênçãos durante essa noite, que intuam a nossa querida Marcinha, que com tanto carinho preparou essa palestra para a noite de hoje. Que as suas palavras toquem o nosso coração, que possamos levar essas palavras para dentro de nossos lares, para o nosso trabalho, e todos os lugares do nosso viver e conviver. E assim, com o coração grato, os ouvidos atentos, vamos pedindo permissão que se inicie o trabalho dessa noite e que o nosso coração se encha de amor para receber os ensinamentos do nosso Mestre amado. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gratidão por rever essa equipe de trabalho. Eu já estava com tanta saudade. E eu convido a todos que possamos aqui nessa noite compartilharmos de uma breve reflexão sobre o advento do Espírito da Verdade, que foi com muita sabedoria trazido por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. E essa fala, essa menção ao Espírito da Verdade, ou de verdade, como pode ser chamado, foi feita por Jesus numa mensagem trazida pelo Evangelho de João. Ele dizia assim: mas quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês por parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da Verdade, que procede do Pai, e testemunhará a meu respeito. Então, Jesus fala aqui também de um Consolador, que não centraliza na figura de uma pessoa, e sim de um conjunto de ensinamentos, de esclarecimentos, trazendo o cristianismo redivivo,
E este é o Consolador prometido, ou seja, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Espiritismo, que veio como uma terceira revelação após a vinda de Moisés, de Jesus. Então, a gente vê que vai trazendo para nós como viemos, né, de onde viemos, o que vai acontecer, como vai ser a nossa vida, retratando assim esse cristianismo, esses ensinamentos de Jesus, no momento em que as verdades também possam ser entendidas, que tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Mas existiu um encontro em 25 de março de 1853, isto 4 anos antes do primeiro livro publicado por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Allan Kardec estava lá no seu escritório quando começou a ouvir pancadas. Aí ele pergunta assim: espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirá em me dizer quem tu és? E aí ele tem a resposta: para ti, eu me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, eu estarei à sua disposição. E aí começa esse encontro, que começou a ser periódico com Allan Kardec. Mas Allan Kardec também pergunta assim: o nome verdade, por ti adotado, constitui uma alusão à verdade que eu procuro? E ele disse assim: talvez, pelo menos, é um guia que te protegerá e te ajudará. E aí, nas instruções dos Espíritos do Evangelho, segundo o Espiritismo, é muito interessante, que vocês vão ver, são 4 mensagens assinadas pelo Espírito da Verdade. Mensagens que foram trazidas por médiuns em cidades diferentes da França. Em Paris, em Bordeaux, em Havre, até essa última que foi lida aqui pela nossa querida Fátima. E as mensagens trazem uma fala tão conhecida por nós. Essa de Paris, aliás, foram 2 em Paris, né? E o Evangelho, como vocês sabem, nessas instruções dos Espíritos, muitos Espíritos trouxeram ali, em torno de 1861, 1862, Espíritos, inclusive, de religiosos, Espíritos de Santo Agostinho, de São Vicente de Paulo. Então, vocês vão observar que tem essas mensagens ali, desses Espíritos, né? Nos ajudando, sempre trazendo sobre a moral cristã. Então, essa mensagem vinha assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Lá no Jardim das Oliveiras, onde Jesus orou antes da sua prisão. Um local de angústia, né? E a mensagem de Bordeaux, de 1861, também inicia assim: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. E todas as mensagens traz aquela fala tão amorosa, tão direcionada de Jesus. Então, existem muitas reflexões a respeito disso, né? De ser ou não ser a mensagem assinada por Jesus. No livro dos Médiuns, também no capítulo 31, tem um capítulo lá que são as dissertações espíritas, que também traz uma assinatura do Mestre Jesus. Mas eu tenho aqui uma reflexão que eu achei bem apropriada, que é do palestrante espírita Jorge Larrat. Diz assim: Jesus envia seus representantes de alta evolução espiritual, porque importante é o conteúdo da mensagem. O Espírito da Verdade é a assinatura que se coloca nas mensagens que possuem o hálito do Cristo. Não precisa ele estar presente. Sob a inspiração de Jesus. E então, a gente sabe que o que importa é o conteúdo da mensagem. E quantos são os espíritos coordenados por Jesus, que é o governador do nosso planeta?
Temos o espírito de Ismael, né, que tanto aqui coordenou os trabalhos aqui na nossa pátria, no Brasil, como foi bem falado lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fotografado pelo Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, o irmão X. Então, a gente vê que essa é a questão, né? Esse conteúdo, essa maravilha. O espírito de Emmanuel, que também viveu ali como Públio Lentulus, né? O senador romano, tão pertinho de Jesus, né? Mas aquele não era o momento do entendimento dele, ele teve aí que caminhar por várias encarnações para ser esse espírito que vem aí ser o amigo espiritual do Chico e trazer mensagens tão maravilhosas para todos nós. Então, ele diz assim, né, que tudo vem para trazer a verdade, dissipar as trevas, oferecer consolação aos sofredores, guiando a humanidade para caminhar para a perfeição moral. Então, nós temos vários temas no Evangelho também em relação a isso, né? Mas o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é visto como esse advento do Espírito da Verdade, porque ele traz revelação da verdade sobre a vida, essa nossa existência, a morte apenas do corpo físico, porque o Espírito é imortal, essa essência. Fala também sobre a reencarnação. Que oportunidade, né? Nós temos mais uma chance de voltar, outra chance de voltar, e assim sucessivamente. Lei de causa e efeito, não aquela lei que diz punitiva, não Deus caracterizado como punitivo, mas aquelas leis divinas ou naturais, leis que nós temos que seguir. Lei de causa e efeito, aquilo que fazemos de bom ou de ruim, nós vamos responder, né? Nós vamos ter ali, diante de um que causamos, um efeito, muitas vezes um efeito que leve menos tempo ou mais tempo. Então, há necessidade da reencarnação. E assim nós vamos sendo auxiliados sempre para compreender qual o verdadeiro propósito da nossa vida e também superar todos os desafios e dificuldades, né? Também lembrando que o Espírito da Verdade veio também trazer aqueles 2 lemas, né? Mandamentos, vamos dizer assim, de Allan Kardec, do amai-vos, instrui-vos, amar ao próximo como a si mesmo. E o estudo, conhecimento, essa busca incessante que a gente tem que fazer continuadamente para saber ter aquela fé raciocinada, selecionar mais, entender mais, compreender e nos conhecermos melhor também. Então, a missão da doutrina espírita é de consolar, instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas divinas possibilidades. Isto é, aquele potencial que todos nós temos, o potencial divino, a centelha de Deus. Somos espíritos que viemos de Deus. Temos o livre-arbítrio, sim, mas temos em nós todas as possibilidades dessa reforma íntima, de caminhar e de, principalmente, evoluirmos. Então, o Espiritismo, ao apresentar uma visão mais clara dessa vida espiritual, vem oferecer sempre ferramentas para que cada indivíduo possa enfrentar suas provações com resignação, buscando a superação de suas imperfeições, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, caminhando para uma evolução, e temos que reconhecer isto, né, a nossa pequenez. Isso nos faz também maiores, porque vamos então caminhar para essa mudança que às vezes é muito necessária em nós, né? Desenvolver as nossas virtudes, o campo das virtudes, né? E também esse conhecimento, esse entendimento da vida futura, como isso nos auxilia, que vai se tornando aquela meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais ocupações do homem na Terra. Porque, é claro, a gente sabendo da vida futura, nós vamos trabalhar para cada vez nos melhorarmos, né? Essa convicção dá para nós também uma fé, nos fortalece na nossa fé. E essa ideia também tão clara e precisa que a gente, desta vida futura, dá essa fé inabalável no porvir, né? Essa vida futura que a gente sabe
que quando o espírito se liberta, ele continua no plano espiritual, na sua transição, trabalhando, evoluindo, conquistando, se melhorando, até uma nova oportunidade da reencarnação. Então, todo esse processo continua. Nós estamos aqui hoje, se desencarnarmos hoje, amanhã, nós vamos sair do jeito que estamos. Né? Não há mudança de uma hora para outra. Então, o que fizemos para nos melhorarmos, nós vamos levar a partir desse momento aqui, de como estamos aqui. E aqui nós também temos essa bênção, que é a reencarnação. É a volta do espírito à vida corpórea e um novo corpo para continuar a sua evolução espiritual. E que fila, né, da reencarnação? A gente não sabe, mas ficamos lá, olha, pedindo para reencarnar. Houve preparação reencarnatória, tudo muito acertadinho. Nós escolhemos ali, às vezes sim, às vezes não, mas podemos estar escolhendo ou estar vindo pelas necessidades com aqueles nossos familiares, né, que muitas vezes são mais difíceis para nós, exatamente para a gente trabalhar, para estar ali naquele ambiente, construindo e entendendo da necessidade que temos daquela convivência, de fazer daquela convivência sempre melhor, não é? Desse entendimento que nos traz a reencarnação. Então, é um princípio fundamental da doutrina espírita, que apresenta como uma lei da natureza um ato de justiça divina. Nós temos mais uma oportunidade, por que não? Podemos aproveitá-la, devemos aproveitá-la. Qual é a melhor? É essa que nós estamos aqui, com certeza. Porque estamos aqui, chegamos até aqui essa noite, com a nossa boa vontade, né, para ouvir uma palestra, quantas casas espíritas, o que a casa espírita oferece, tratamentos espirituais, os cursos maravilhosos para quem quer conhecer um pouquinho da doutrina, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, os grupos de estudo, quantas oportunidades, né, essa doutrina maravilhosa nos oferece, todo o trabalho da assistência social, da assistência espiritual. Então, a gente sabe que nós vamos sempre visar, com essa oportunidade, o progresso de todos, o progresso do nosso planeta, o aperfeiçoamento do espírito através dessas múltiplas existências. Porque quando a gente fala de reforma íntima, né, aquilo que vamos entendendo, que precisamos mudar em nós, ela não acontece da noite para o dia, como a gente falou aqui. Às vezes levam muitas encarnações, né? Se a gente conseguir subir um degrauzinho já nessa, já está muito bom, né? Estamos conquistando sempre, não podemos desanimar. Sempre à frente. E assim, eu gostaria, assim, antes de finalizar, né, colocar para nós todos os instrumentos que nós temos para nos ligarmos à espiritualidade, aos nossos espíritos protetores, anjo da guarda, mentor espiritual, aqueles que estão sempre nos acompanhando, que são em número grande. Porque quando, às vezes, notamos, algo nos atrapalha, é alguma coisa que está acontecendo, que vem da outra pessoa, mas tenham a certeza que os espíritos que estão ao nosso redor, nos protegendo, nos amparando, são em número muito maior. Eles estão sempre ali trabalhando muito por nós. E os benfeitores espirituais também sempre nos amparando. E a prece, né? A prece, ela é um ato de busca de auxílio, né? Tão acessível a todos nós. Em qualquer lugar possamos nos ligar através de uma prece. Então, aqui eu trouxe uma prece que nós direcionaríamos ao Espírito da Verdade, né? É uma forma da gente estar se comunicando sempre, como plano espiritual, buscando força, consolo, muita inspiração. Quantas inspirações. Às vezes a gente acorda num dia e fala, nossa, eu dormi bem essa noite, ontem eu não estava bem, estava assim com umas certas confusões, não sabendo o que fazer. Você dormiu, acordou, levantou naquele dia, falou, nossa, hoje eu estou bem, mudei até de ideia, me clareou tanto a minha mente, né? Então, a gente tem toda essa ajuda, né? Então, aqui eu trouxe uma prece
ao Espírito da verdade, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo-poderoso, dai-nos a força e a coragem para compreendermos e praticarmos a verdade. Que os bons espíritos mensageiros de vossa infinita bondade nos envolvam com suas luzes e nos guiem no caminho da retidão. Afasta de nós as sombras da ignorância e do erro, e que a verdade, como um farol, ilumine nossos passos. Que a fé nos fortaleça nas horas de provação, a esperança nos anime nos momentos de desânimo, e a caridade nos inspire a amar e a servir ao próximo. Abençoai, Senhor, todos aqueles que buscam a verdade, e dai-lhes a sabedoria para discernir o bem do mal. Que a paz, a harmonia e o amor se estabeleçam em nossos corações e em todo o mundo, que assim seja. Gratidão pela atenção de vocês, viu? Que a paz e o amor de Jesus permaneça sempre entre nós. Obrigada. Assim, nesta paz, nesta serenidade, agradecendo a Marcinha pela exposição tão gostosa, vamos, antes de receber, vamos doar o nosso amor. Vamos juntos, cada um de nós, doar o nosso amor, e esse amor sai dos nossos corações como raios de luzes, e esses raios de luzes se encontram no centro do nosso salão, formando um intenso farol de amor. E esse farol de amor, Senhor, primeiro vai ser levado a todos os hospitais, a todos aqueles que estão nos leitos brancos de dor. Vamos pedir que essa luz de amor e de cura possa ser levada a todos aqueles nomes que conhecemos, que estão precisando da saúde, para nós mesmos e para todos aqueles que nós conhecemos, para que essa energia possa envolvê-los, levando a cura, o equilíbrio. Vamos juntos pedir por aqueles nossos irmãos que estão nas ruas sem um teto, que possam conseguir um abrigo, o alimento. Vamos pedir pelas crianças que estão nas ruas, nas casas-abrigo, na Fundação Casa, para que possam ser amparadas. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que estão nos asilos, para que continuem sendo auxiliados. Vamos pedir por aqueles nossos irmãos que desencarnaram, e rogar à espiritualidade amiga que os auxilie no que for permitido. Vamos pedir por todos os países que estão em guerra, para que essa luz de amor possa tocar seus dirigentes e eles possam, Senhor, encontrar a paz. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, agora que doamos, vamos pedir por nós, para que os médiuns que se prepararam possam trazer para nós a terapia do passe. O médium não irá te tocar, irá só trazer esse amor, essa energia de equilíbrio, que vai percorrer todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E essa energia de amor, vai envolver o nosso corpo espiritual, desde o alto da nossa cabeça, onde temos um centro de força chamado coronário,
desce até a nossa testa, onde temos um ponto chamado frontal, onde temos os nossos pensamentos. Vamos pedir para que possamos sempre ter pensamentos voltados para o bem. E juntos, essa energia vai descer para a nossa garganta, onde temos um ponto chamado laríngeo. E essa energia na nossa garganta, para que possa sempre da nossa boca sair palavras de estímulo ao próximo. Vamos juntos. E essa energia vai descer até o nosso coração, um ponto chamado cardíaco, para que no nosso coração tenhamos sempre sentimentos de amor. E essa energia desce para o nosso baço do lado esquerdo, fortalecendo um ponto chamado esplênico, que é para fortalecer o nosso sistema imunológico. E aí vai para o nosso estômago, nosso gástrico, onde acumulamos tensões nervosas. Quando ficamos nervosos, contraímos a musculatura do estômago, às vezes até travamos a nossa digestão. E ali vamos imaginar uma energia circulando, dissipando todas as tensões, as energias negativas que se acumulam. E essa energia desce para a nossa parte genital, nosso genésico, reequilibrando, descendo pelas nossas pernas, indo até a sola dos pés, encontrando os terminais nervosos, subindo pela parte de trás das pernas. No começo da coluna temos um ponto chamado básico. E essa energia reequilibra, nos dando sustentação. E subindo pela nossa coluna vertebral, alinhando toda a musculatura da nossa coluna, alinhando vértebra por vértebra, subindo pela nossa coluna, passando pela nossa nuca, fechando no alto da nossa cabeça, no coronário. Querido Mestre Jesus, que essas energias possam reequilibrar todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, para que possamos, Senhor, sentir esse equilíbrio, esta paz, esta serenidade. E agora, vamos juntos mentalmente com a espiritualidade, os irmãos espirituais químicos, biólogos, os pretos velhos, caboclos. Vamos mentalmente com eles buscar os medicamentos que serão colocados nas nossas águas. Se você está com a sua água, mentalize. Se não trouxe, mentalize no seu lar uma garrafa d'água, na sua geladeira, uma garrafa d'água que você tem, para que juntos, mentalmente, possamos buscar essas energias, esses medicamentos nas matas, nos rios, nas cachoeiras, nos mares. E a espiritualidade vai trabalhar esses medicamentos, essas energias, colocar nas nossas águas, para que nós tomemos essa água. Se você está tomando um medicamento, tome esse medicamento junto com essa água. Faça uma prece para que a espiritualidade possa, junto com essa água, potencializar o efeito do seu medicamento. E se essa água também possa servir para te reequilibrar, te auxiliar a sentir-se melhor. Querido Jesus, amigos espirituais, só temos a agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão pela oportunidade de participarmos dessa reunião, de recebermos esse alimento espiritual, para que ao sairmos daqui possamos colocar em prática esses ensinamentos e com certeza nos sentimos bem melhor do que quando entramos. Querido Mestre Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja na nossa caminhada, hoje e sempre. Graças a Deus. Tenham todos uma excelente noite, um excelente final de semana, de muita paz, e até sexta-feira que vem. Muita paz a todos.